Amém. Meus irmãos queridos, na semana passada, após uma longa e minuciosa pesquisa, o pesquisador, teólogo, pastor Jonatas, após análise de dezenas, alguns milhares de dados, ele chegou à seguinte conclusão: o grau de felicidade de uma família é proporcional à sujeira acumulada pela churrasqueira. Vocês lembram disso, né? Ele, inclusive, falou com toda a convicção. Então, essa teoria, eu acredito que deva ser estudada pelas melhores universidades, não apenas do Brasil, mas do mundo. Mas vejam a afirmação dele: o grau de felicidade de uma família é proporcional à sujeira da sua churrasqueira. Então, ontem eu recebi uma visita inesperada, à tarde, no início da tarde lá de casa. Chegou lá o Pedro, a Gabi, gente, a coisa mais linda desse mundo, meu netinho Arthur. Meu coração se derreteu todo. E aí, quando eu comecei a me refazer daquele derramar de amor, só pelo fato de olhar aquela coisa tão linda, eles propuseram: vamos fazer um churrasco despretensioso, sem programarmos, mas simplesmente a gente pega uma carne qualquer que tem aí, ao invés da gente comer aqui dentro, a gente assa lá fora na churrasqueira. E assim, depois de alguns dias, eu cheguei, me confrontei com aquela churrasqueira lá de casa e constatei: como nossa família é feliz. O que me veio ao coração foi: que família abençoada. Como tem gente feliz que mora nessa casa. Mas eu, falando desse assunto, a respeito de felicidade, como medir, eu achei muito curioso. Eu não sei se vocês sabiam disso, mas em 2012, a ONU definiu que o dia 22 de março seria o Dia Internacional da Felicidade. Ainda bem que eles não criaram um ministério igual alguns países próximos ao nosso, que criaram Ministério da Suprema Felicidade. Mas aquele tipo de felicidade a gente não quer, certo? Mas assim, a ONU estabeleceu o Dia Internacional da Felicidade e foi comemorado na última quarta-feira. Então eu achei muito interessante, e eu tomei conhecimento disso quando assisti o Jornal da Record. Eu e mais outros 3 que estavam fazendo a audiência da Record naquela noite, e nós atentos ao que estava acontecendo ali. Agora, sério, irmãos, foi uma reportagem muito bem feita, mas muito bem feita mesmo. Então, eles estavam chamando a atenção para essa coisa, Dia Internacional da Felicidade. Mas, afinal, o que é isso que parece ser uma coisa tão subjetiva? Parece que é diferente de uma pessoa para outra, diferente, não é, como é. Então, eles fizeram menção a uma pesquisa da Universidade de Harvard. Uma pesquisa profunda, extremamente bem feita. Essa pesquisa, ela já se prolonga por 75 anos. Portanto, gerações de pesquisadores se sucedem ali. E ela, então, entrou na análise, na divulgação e na análise dessa pesquisa. O apresentador já começou dando um spoiler, dizendo: dinheiro não traz felicidade, né? Mas um psiquiatra brasileiro chamado Roberto de Paula, ele disse o seguinte: olha, ser uma celebridade, ter uma beleza extraordinária, não necessariamente traz felicidade. Ele acrescentou: vejam as estrelas de Hollywood, passaram por relacionamentos muito ruins. Ele falou genericamente mesmo, relacionamentos muito ruins, e hoje são muito infelizes. Elas procuram o básico: amor, carinho, compreensão, companheirismo, e não conseguiram. Elas procuraram o básico: amor, carinho, compreensão, companheirismo, e não conseguiram. Ele continua: podem ter, essas celebridades, todos os carros de luxo, as mansões, tudo mais, que continuam, olha a expressão dele,
com um vazio muito grande lá dentro. Essa é a nossa praia. Um vazio, disse ele, muito difícil de ser preenchido, afirmou o psiquiatra. Lady Gaga, Justin Bieber, Jim Carrey, até recentemente declararam que eles sofrem de uma tristeza profunda. Talvez fique difícil da gente entender. Pessoas bonitas, pessoas famosas, pessoas poderosas, pessoas que nem toda a sua vida vão conseguir gastar todo o dinheiro que já ganharam, declaram sofrer de profunda tristeza. Então a repórter, num determinado momento, ela faz uma pergunta contundente. O caminho para a felicidade realmente existe? E aí, um dos pesquisadores atuais deu uma resposta que parece emanar das Sagradas Escrituras. Ele disse: o que determina a felicidade das pessoas são as relações interpessoais íntimas. O que determina a felicidade das pessoas são as relações interpessoais íntimas. Pode ser amorosa, de amizade ou mesmo de trabalho, disse o pesquisador. E ele conclui: felicidade é estar perto de quem se gosta. Conclusão de um estudo que já dura 75 anos da Universidade de Harvard. Não foi um estudo feito por teólogos, por pastores cristãos, não existe uma pressão tendenciosa para uma conclusão, mas avaliando a vida das pessoas, muito ricas, algumas pobres, algumas muito famosas, outras completamente anônimas, desconhecidas, algumas pessoas muito bem relacionadas, outras nem tanto. A conclusão que ele chega é: felicidade é estar perto de quem se gosta. Algum tempo atrás, uma pesquisa do Instituto Data Popular mostrou algo muito parecido. Muitos anos atrás a gente chegou a falar dessa pesquisa aqui. Essa pesquisa foi realizada em 63 favelas pelo Brasil. Atualmente, 11 milhões de pessoas vivem em favelas no Brasil. E ela constatou algumas coisas muito interessantes para nós, mas muito interessantes. Metade dessas pessoas, metade delas, participam de pelo menos uma festa na comunidade por mês. Quantas festas você vai por mês na sua vida? Ao longo do seu mês, ao longo do seu ano? As pessoas que moram em comunidade, segundo essa pesquisa, pelo menos uma festa por mês as pessoas vão. Quase metade delas fazem churrasco uma vez por semana, ali mesmo, na comunidade. Um morador da Rocinha chamado Fernandes declarou: a diversão clássica de um morador da Rocinha é encontrar o outro. E ele disse: é agregar amigos à sua vida. Olha um dado extremamente contundente. 94% das pessoas entrevistadas, nós estamos falando das pessoas entrevistadas ao longo de 63 favelas do Brasil. 94%, ou seja, a cada 10 pessoas, mais de 9 delas declaram categoricamente que são felizes. Mais de 9 em cada 10 pessoas que moram nas comunidades carentes do Brasil, elas declaram ser felizes. E a conclusão dessa segunda pesquisa é: essas pessoas descobriram a preciosidade de se viver em comunidade. Para elas, viver em comunhão traz mais satisfação do que ter dinheiro. A pesquisa constatou. Com isso, eu queria ler com vocês o Evangelho de Marcos, capítulo 2. A gente vai ler a partir do versículo 1. Marcos, capítulo 2, versículo 1, diz assim: poucos dias depois,
Tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então, muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta, e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens, trazendo-lhe um paralítico, carregado por 4 deles. Não podendo levá-lo até Jesus, por causa da multidão, removeram parte da cobertura do lugar onde Jesus estava e, pela abertura do teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Eu sei que o relato prossegue, mas hoje nós vamos ficar nessa parte. O texto é simples de nós compreendermos, dispensa muitas explicações, mas a verdade é que Jesus estava em casa. Ele havia voltado para Cafarnaum, o texto diz que ele estava em casa, provavelmente era a casa da sogra de Pedro que o hospedava, e aquela casa provavelmente era tida como a residência que Jesus pelo menos ocupava quando estava em Cafarnaum. E o texto diz que uma multidão se juntou a ele, e era tanta gente que ninguém conseguia nem entrar e nem sair. Certamente no meio dessa multidão havia alguns que eram curiosos, estavam ali só para ver se Jesus ia fazer algum milagre, algum sinal sobrenatural, algum espetáculo. Havia os mestres da lei que estavam ali tomados por inveja, ciúme, querendo pegar Jesus de alguma maneira. Mas, gente, um número enorme de pessoas ali estava naquele lugar, tentando, dentro do que nós acabamos de falar dessas pesquisas, tentando preencher, achar algo que viesse a preencher o vazio que elas levavam dentro de si. O vazio que o próprio psiquiatra falou, é algo tão difícil de solucionar. E a gente sabe que é isso mesmo. É algo muito difícil, porque esse vazio é enorme, ele é muito grande. Como a gente já falou em várias outras ocasiões aqui, e realmente não é o foco no momento, então eu vou falar rapidamente, mas é aquela declaração que você já ouviu, que todas as pessoas têm dentro de si um vazio do tamanho de Deus. Por isso que a riqueza, beleza, poder, fama, jamais vai satisfazer plenamente ninguém. Quando a pessoa busca algo assim, ela atinge aquele patamar, a única coisa que lhe vem é um sentimento de insatisfação, quase derrota, porque o vazio continuou sem ser preenchido. Mas um grande número de pessoas busca Jesus porque quer efetivamente mudar de vida. Foram para ouvir as boas novas do reino, e ali estava aquela multidão reunida em torno de Jesus. Então, um fato destoa de tudo isso, daquela cena que parece ser uma cena, apesar de composta por uma grande multidão, parece uma cena relativamente tranquila, onde Jesus provavelmente estava pregando e as pessoas em silêncio o ouvindo. E nesse momento, chegam alguns homens, levando um amigo paralítico. 4 carregam a maca. Quando eles veem que não tem como chegar perto de Jesus, diante daquela multidão que se comprimia naquele lugar, eles arrumam uma estratégia, eles dão um jeito, sobem no telhado, de alguma maneira removem a cobertura da casa e descem a maca do seu amigo exatamente aonde Jesus estava. O texto diz que ele sofria de paralisia. O que destaca é que esses homens, esses amigos do paralítico, eles não mediram esforços para buscar uma solução, para resolver o problema do seu amigo querido, do seu amigo amado. Então eu quero fazer algumas considerações aqui, antes da gente prosseguir. Vejam o que diz o versículo 2.
muita gente se reuniu ali. Por que muita gente se reuniu ali? Porque Jesus estava naquela casa. A casa ficou repleta. Por quê? Porque Jesus estava ali. Essa é a primeira consideração. Muitas pessoas são atraídas naturalmente a Jesus. Onde Jesus estiver, sempre haverá gente o buscando. Eu posso afirmar a todos vocês aqui, com absoluta segurança, numa casa em que Jesus está presente, efetivamente, ninguém ali jamais sofrerá de solidão. Numa casa onde Jesus está presente, ninguém jamais vai se sentir só. Não, jamais isso acontecerá. Pode ser que a sua célula hoje esteja meio estagnada, não tem recebido visitantes. Mas o que esse texto mostra para a gente? Que ao invés de você desanimar, se abater, procurar segredos mirabolantes dos diversos livros a respeito de célula que existem por aí, sobre como atrair pessoas e fazer com que a sua célula se multiplique, talvez você devesse procurar se certificar se Jesus tem efetivamente estado ali, se manifestado ali. Porque onde Jesus está, as pessoas são atraídas naturalmente. As pessoas vão a Jesus, não todas, mas muita gente ama Jesus e o busca. Muita gente quer conhecer a Jesus. Muita gente hoje sofre com esse profundo vazio existencial que desgraça a sua vida e busca algo novo e diferente. Se Jesus for o centro da sua célula, se Jesus for glorificado continuamente na sua célula, ela vai se encher e se multiplicar naturalmente. O foco é a presença de Jesus. Busque Jesus. Busque fazer com que a sua presença seja perceptível ali, em sua casa. Você se sente só. Quando você está na sua casa, você sofre de solidão. Então, quero dizer para vocês, ao invés de você buscar amigos artificialmente, pelas mídias sociais, ao invés de você ficar mendigando a atenção de pessoas, ao invés de você se sentir frustrado por achar que não tem amigos, aproxime-se de Jesus, porque onde Jesus estiver, haverá muita gente ao seu redor. Jesus resolve o problema de solidão de qualquer pessoa. Busque Jesus, procure Jesus, fique cada dia mais junto de Jesus, e você verá que solidão é algo que absolutamente não nos diz respeito. Aonde Jesus estiver, ali sempre haverá muita gente sincera, amável, preciosa, o buscando. Segunda consideração, o versículo 3 diz assim: vieram alguns homens trazendo-lhe um paralítico carregado por 4 deles. Carregado por 4 deles. O paralítico chegou ali carregado por outros homens. Você precisa considerar que, como cristãos, nós somos interdependentes. Nós, cristãos, somos interdependentes. Nada mais enganoso do que você pensar que é possível você viver só. Nada mais enganoso do que você pensar que é possível você viver só e bem com Deus. Nós fomos criados para uma função específica. Deus nos concedeu dons, talentos, para nós o servirmos na sua obra. Se você se isola, a sua vida de fato perde o sentido. Se você não estiver agregado firmemente a uma igreja local, a sua vida, a sua existência, ela vai se entender a perder o sentido.
A maior parte desses que se chamam ou são chamados de desigrejados, eles acabam se tornando mais hipócritas do que a hipocrisia que eles condenam na igreja. A verdade é que em algum momento da vida, nós vamos precisar dos nossos irmãos. A verdade é que em algum momento da vida, talvez a gente precise ser carregado pelos nossos irmãos. Parênteses, Deus não quer que ninguém seja parasita, eternamente dependente das outras pessoas. O que Deus quer é que nós sejamos interdependentes. Nós dependeremos sempre uns dos outros, nos mais diversos aspectos da nossa vida. Considere o seguinte: ninguém jamais deveria precisar ir a um culto fúnebre de uma pessoa querida que foi levada sem companhia, sozinha. Ninguém jamais deveria esperar na antessala de um laboratório o resultado de um exame importante. Ninguém jamais deveria estar só após enfrentar um grande conflito familiar. Ninguém deveria passar os primeiros dias, depois que ele recebeu a notícia de que a empresa não precisa mais dos seus serviços, só. Isso não é sinal de independência. Isso é sinal de fracasso espiritual. Perdoe a palavra que eu vou usar, mas a verdade é que a solidão é uma escolha burra. A solidão é uma escolha. E a solidão é uma escolha burra. Todos nós, um dia, em algum momento, nós vamos precisar dos nossos irmãos. Não tem jeito. Nós não somos onipotentes. Nós não temos a capacidade de resolver todos os nossos problemas por nós mesmos. Todos nós, gente, precisamos uns dos outros, sem absolutamente exceção nenhuma. Vamos às aplicações. Primeira aplicação, então. Não fique só. Não fique só. Existem momentos em que você estará bem e que você vai poder ajudar outras pessoas. Mas como acabei de falar, haverá momentos em que nós é que precisaremos de ajuda. O fato de nós andarmos com Jesus não nos exime de problemas. Mas cedo ou mais tarde, nós vamos precisar de ajuda e talvez até de sermos carregados. Algum tempo atrás, não comemoração, mas em memória do atentado do 11 de setembro, a Discovery Channel passou um especial sobre aquele atentado terrorista. E eles fizeram um trabalho excelente, misturando algumas, algumas dramatizações com algumas cenas reais do dia em que ele aconteceu. É absolutamente chocante a gente observar que enquanto as pessoas estavam presas, ou por conta do incêndio, ou por conta dos escombros, naqueles instantes finais, em que ela pressentia que a sua vida estava nos últimos instantes, elas procuravam, todas, desesperadamente, as pessoas que elas amavam, todas, sem exceção. Elas ligavam para os seus queridos, pressentindo que a sua hora era chegada. E a única coisa que elas queriam
era dizer, pela última vez, que as amavam. Naquela situação, ninguém estava preocupado em ligar para o banco para saber o seu saldo, da agenda do trabalho, do seu patrimônio. A única coisa que elas queriam era um último contato, era se relacionarem pela última vez com aqueles que amavam. Você já ouviu isso outras vezes. Agora a gente precisa fazer com que esse conhecimento desça da nossa mente e baixe para o nosso coração, para a gente passar a viver essa realidade, para que isso efetivamente transforme o nosso modo de vida. Não faz muito sentido a gente falar sobre isso aqui agora, e amanhã você continuar vivendo na mesma correria que você sempre viveu. Você precisa entender isso. Os relacionamentos são aquilo que mais importam em nossas vidas. Os relacionamentos são aquilo que mais importam na sua vida. Ser sábio é entender isso, perceber isso e passar a viver essa realidade o mais cedo possível. Ser sábio é não esperar estar no leito da morte ou constatar que tem apenas mais alguns minutos de vida pela frente para buscar desesperadamente se relacionar com as pessoas que ama. O sábio, ele entende isso e ele vive essa realidade. Segunda aplicação. Você pode dizer amém? Amém. Você disse amém porque eu falei segunda aplicação ou porque eu falei que... Não, beleza. Então vamos lá, segunda aplicação. Se você busca a felicidade, reavalie o seu caminho. Se você busca, se para você ser feliz é mais importante do que ser bonitão, bonitona, ricão, famoso, popular, qualquer besteira dessas, mundana. Para você ser feliz é importante, então reavalie o seu caminho. Como as pesquisas mostram, você não encontrará felicidade no dinheiro, nem na fama, nem no poder. A verdadeira felicidade está em conviver com as pessoas que você ama. Por isso o céu é um lugar de felicidade perfeita, porque lá estaremos com Jesus, que é quem nós mais amamos para todo sempre. Na cruz, ainda que por alguns instantes, no momento em que Jesus brada, Deus meu, por que me desamparaste? Na cruz, ainda que por alguns poucos instantes, Jesus rompeu a sua relação com o Pai, com o Espírito, para que, em função daquele ato, da cruz, nós pudéssemos ter entre nós, entre os nossos queridos, uma comunhão plena e permanente. Jesus rompeu, por alguns instantes, a comunhão mais perfeita que já existiu. Pai, Filho e Espírito Santo, para que a sua igreja pudesse viver em comunhão eternamente. Na sede antiga, enquanto a igreja estava crescendo, nessa ocasião a gente devia ter entre 100 e 150 membros, e eu digo para vocês, uma igreja de 100 e 150 membros já está no limite do pastor não conseguir mais pastorear propriamente a igreja, caso ele não entenda o que é células e mude os valores do seu coração. Então a gente estava ali, 100, 150 pessoas, uma senhora simpática, amável demais. Depois do culto me procura muito zangada. Pastor Henrique, estou indo
embora da igreja. Mas o que houve, irmã? Eu fiquei doente 4 meses. E? Você sabe, né? Ninguém me visitou. Ninguém me ligou. E aí, a verdade é, aquela senhora, quando ela vinha à igreja, estamos falando de uma igreja com 100, 150 membros, de fato, ela sentava sempre ou na primeira ou na segunda fila, bem pertinho ali. Mas com 100, 150 pessoas, você não consegue lembrar de cabeça todo mundo, que vem, que não vem. E ali a única coisa que eu pude fazer foi falar, irmã, por favor, a senhora tem toda a razão, me perdoe, dê-nos mais uma chance. Mas ela não quis saber e partiu. Hoje, se alguém vier me falar isso, pastor, estou há 4 meses sem aparecer na igreja, doente, ninguém me visitou, ninguém me ligou. Você já sabe o que eu vou perguntar para ela, né? O que eu vou perguntar para ela? Que célula você pertence? Porque se ela pertencer a uma célula, gente, se ela faltar, o líder, os irmãos, eles estão juntos, eles sabem o que está acontecendo. Se precisar de apoio, eles darão. Se precisar de ajuda de toda a igreja, eles são o vínculo, eles são o contato. Nós somos absolutamente interdependentes. Se você ainda não se conectou, você precisa se conectar enquanto é tempo. Dedique mais tempo às pessoas e menos às coisas. Terceira aplicação: sempre encoraje seus irmãos. Sempre encoraje seus irmãos. Nós vimos que quando foi necessário, aqueles amigos pegaram o seu amigo paralítico. Se desse para arrastar, eles arrastariam. Se desse para colocar nos ombros, eles colocariam. Precisou de uma maca e precisaram se juntar 4 deles para levá-lo até Jesus. Eles se juntaram e levaram. Então eu quero dizer para vocês o seguinte: por mais contraditório que pareça o que eu vou dizer para vocês agora, na igreja, as funções de liderança, elas tendem a ser as mais solitárias. Elas não são solitárias totalmente, principalmente os líderes que estão atentos a isso, mas elas tendem a ser as mais solitárias. Observe a vida de um pastor. Acredito que a maioria aqui não imagina como é efetivamente a vida de um pastor. O nosso pico de trabalho sempre se dá na contramão da maioria das pessoas. O que isso quer dizer? De segunda a sexta, de 8 da manhã às 8 da noite, quando a maioria dos irmãos está na empresa, no comércio, no escritório, de alguma maneira, trabalhando e produzindo, nós também temos que trabalhar, mas não é o nosso momento de sobrecarga. Quando a maioria dos irmãos saem, lá por volta de 7h30, 8 horas da noite, e estão liberados, aí se dá a nossa sobrecarga. Aí nós temos uma série de reuniões, cultos, reuniões a dirigir, uma série de atividades a desempenhar, que precisa da presença dos outros irmãos. Alguns exercem alguns ministérios, mas os pastores têm que estar presentes em praticamente todos eles, todas essas reuniões. Fim de semana, quando acontece, é o momento em que, por exemplo, lá em casa, os filhos estão de folga. Em geral, as noras estão de folga. E é o momento que o netinho vai para lá. É justamente nesses dias, no sábado e no domingo, que nós temos a nossa sobrecarga. São os sábados que acontecem os casamentos, os aniversários, que tem eventos, aniversários de outras igrejas, eventos em outros lugares, em que nós temos que pregar, nos preparar.
E pode ser que você não saiba, mas domingo após domingo, mesmo os domingos que eu não prego aqui na igreja, eu não gosto de sair, não gosto de me distrair, não gosto de sair da torre de vigia. Mesmo aos domingos em que eu não prego, nós evitamos de fazer churrasco lá na minha casa, celebrar algum aniversário, festa ou qualquer coisa assim. Porque domingo é dia do culto. Domingo é dia da gente passar, pastores, orando, intercedendo, clamando, sobretudo, vigiando. Então, irmãos, e vejam, e amanhã é segunda-feira, e vai começar tudo de novo. E a gente sabe como é. A gente não pode abrir o coração para qualquer pessoa. Nós temos alguns amigos restritos, que caminham com a gente, que encorajam e que ajudam. Mas não me admira o fato, não aqui na igreja, e isso é com toda sinceridade, mas não me admira que muitos pastores por aí sofram de solidão, sofram de depressão. E parece que nos últimos meses, nos últimos 3, 4 anos, um número enorme de pastores está recorrendo ao suicídio como uma medida extrema para uma solução para a sua vida. Mas diante disso, deixa eu fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você encorajou o seu líder de célula? Quando foi a última vez que você demonstrou apreço pela dedicação e pelo zelo do trabalho que o seu líder de célula realiza? Quantas vezes você parou junto desses irmãos que vestem esse colete amarelinho para mostrar a eles a sua admiração, o seu respeito, o seu carinho pelo trabalho que eles desenvolvem? Pai, mãe, quantas vezes, ao sair daqui do culto, você tem o cuidado de passar ali no Oceânica Kids e dar um abraço no professor, na professora, nos coordenadores, para agradecer a eles o trabalho que eles estão desenvolvendo, todas essas pessoas, de maneira voluntária. E elas fazem isso por amor a você, aos seus filhos, à sua família, principalmente a Jesus. Graças a Deus, a Igreja Oceânica é uma igreja muito carinhosa. Mas eu queria perguntar para você, alguma vez na vida você demonstrou apreço pelos pastores da igreja? Aqui eu me lembro de muita gente que já demonstrou apreço por mim, muito carinhosa. Mas eu sei que às vezes as pessoas tendem a ser meio ríspidas, críticas, duras nos seus comentários a respeito de pastores, sem terem noção do que estão fazendo. Aqui, eu não estou falando daquela bajulação vazia e repugnante, mas eu estou falando de gente que reconhece o trabalho, o desgaste, o preço que as suas famílias pagam para que eles possam desempenhar o ministério. Pergunta para a Fátima se ela fica satisfeita de eu não sair com ela na sexta-noite, sábado o dia inteiro e domingo. Pergunta para ela se ela está feliz com isso. Pergunta para os meus filhos, que convidam semana após semana para a gente sair. Pergunta se eles estão felizes. Então não estou falando de bajulação vazia e repugnante, mas de pessoas, nem estou me exaltando aqui, irmãos, de maneira ridícula, ou pedindo que as pessoas venham reconhecer. Na verdade, o que me veio ao coração quando preparei o estudo foi essa necessidade de dizer para vocês, os líderes
também são pessoas fragilizadas. Os pastores são humanos, iguais a todos nós, iguais a cada um de vocês. Se em alguns momentos as pessoas precisam de ajuda e até mesmo de ser carregadas, pastores não são diferentes. Aliás, houve um tempo bem recente que eu louvo a Deus pela vida de alguns irmãos aqui, que eu vou levar no meu coração para toda a eternidade, que me carregaram no colo durante longos meses. Longos meses. Então é por isso que eu estou fazendo essa consideração. Ministério de Serviço, líderes de célula, supervisores, professores, equipe de louvor, pessoal da comunicação. E eu sei que várias outras pessoas que fazem serviços anônimos e talvez eu nunca venha a ficar sabendo. Mas se você descobre alguém, vai lá, encoraja essa pessoa, anima essa pessoa. Talvez ela esteja passando por algum problema muito difícil e ela não demonstra. E talvez Deus queira usar você para consolá-la, animá-la, encorajá-la. Todos esses que exercem a liderança ou algum tipo de serviço, eles podem exercer o ministério apenas em obediência ao Deus que lhes determinou essas coisas. Mas eles também podem fazer isso com leveza e alegria, se forem encorajados pelos irmãos. Eu quero concluir, gente, dizendo o seguinte: a comunhão entre nós, a unidade da igreja, são coisas tão importantes, mas tão importantes, que o Novo Testamento dá mais importância a isso do que até mesmo ao céu e ao inferno. O Novo Testamento fala mais de relacionamento entre nós do que do futuro, ou no céu, ou no inferno. Ser feliz é bem mais fácil do que você imagina. Felicidade é estar perto de quem se gosta. Viver em comunhão traz mais satisfação do que ter dinheiro. A solidão é uma escolha burra. Como foi dito, na cruz, ainda que por alguns instantes apenas, Jesus rompeu a eterna comunhão com o Pai e o Espírito, para que nós pudéssemos viver em plena comunhão eternamente. Então não fique só, reavalie o seu caminho e encoraje os seus irmãos. Vamos orar? Senhor, essa verdade, apesar de tão óbvia, muitas vezes ela passa despercebida em nossos corações. Precisamos uns dos outros. Na verdade, precisamos muito uns dos outros. Tira de nós, Senhor, toda aparência de invencibilidade, de sermos pessoas indestrutíveis, inabaláveis. Ajuda-nos a vivermos de maneira transparente a realidade da vida cristã. E assim, Senhor, que entre nós possamos colocar isso em prática, os nossos relacionamentos, que possamos nos amar uns aos outros, nos encorajar uns aos outros, nos perdoar uns aos outros, nos vivermos em profunda comunhão na Tua presença. E assim, Senhor, que não fique um só para trás. Então, ajuda a gente a não apenas entendermos e sabermos a respeito desses assuntos, mas ajuda a gente a vivermos essa realidade. Obrigado, Senhor, por esse momento. Nosso coração te é muito grato por todas essas coisas em nome de Jesus. Amém.